resolvi aqui responder uma pergunta que me fizeram lá no Instagram sobre quanto que custa essa viagem para a Austrália que a gente está fazendo aí, saindo de Gold Coast para ir até Perth, né? Quanto que eu tô gastando. É muito relativo falar sobre viagem, quanto gasto de viagem, porque cada pessoa tem um estilo de viajar diferente. Tem gente que economiza mais, tem gente que gosta de gastar mais em hospedagem, tem gente que come bastante, gosta de comer fora, tem gente que faz lanchinho. Então assim, é muito relativo. Então não quer dizer que o valor que eu vou dizer aqui pra vocês significa que é o valor pra fazer essa trip. Não. É o meu estilo de viagem, né? E já vou explicar como é que foi e por que eu escolhi dessa maneira. É só pra ficar isso bem claro, né? Que às vezes a gente pode se assustar com os valores e pensar, meu Deus, é muito caro fazer isso. Mas vocês têm que sempre pensar como que é o estilo de viagem da pessoa. Então vamos começar com gasolina, tá? Gasolina é uma coisa assim que é muito barata aqui na Austrália. A gente tem pago o litro desde aí 1,27 litro até 1,50 e 60 litro, né? A gente 57. 57 o máximo que a gente já pagou do litro da gasolina. A média 1,35. A média 1,35. Mas quanto que tu acha que a gente gastou até agora? Vai gastar até o final da viagem, dá uns $1.200 só em gasolina. Ó, $1.200 só de gasolina. Isso aí que a gente tá contando 30 dias viajando de carro, saindo de Gold Coast e indo pra Perth. Acomodação. A acomodação é bem relativo. Agora, hoje, tá? A gente tá numa época que é a época que é mais cara, porque a gente saiu no Natal e a gente já passou Ano Novo, agora tá aí uma semana depois do Ano Novo, então é a época de festas, é a época que as pessoas acabam reservando muitos dias com antecedência. Então a gente notou que a maioria das acomodações, elas estavam sim com preço maior e teve muitos casos que a gente não conseguiu acomodação em alguns lugares que a gente gostaria de ir. Por exemplo, a gente tinha pensado em parar na cidade X lá. Nessa cidade X, quando a gente olhava no Booking.com ou no Google, não tinha mais acomodação, não tinha jeito. Então assim, essa é uma época que tu precisa se planejar um pouquinho se tu quer realmente visitar certos lugares. Caso não, tu faz que nem como a gente fez, né? A gente acaba ficando em uma cidade que é um pouquinho mais pro lado, uma cidade que é um pouquinho mais pra dentro. Então, ó, a gente tá chegando aí. É o estilo da viagem. O que acontece? Essa viagem que a gente tá fazendo, a gente decidiu que a gente gostaria de ir sempre parando e fazendo roteiro conforme a gente vai gostando dos lugares. A gente tem sim um pré-roteiro, né? Uma pré-ideia do que fazer. Só que daí o que acontece? Chega aqui na cidade, gosta da cidade, acaba conhecendo oportunidades, né? Lugares pra gente poder passear, visitar, e aí acaba ficando mais dias nessas cidades. Então esse é um estilo de viagem que a gente acaba gastando mais. Por quê? Porque a gente não tem tudo planejado, a gente não tá planejando exatamente, ó, hoje eu vou ficar na X, amanhã eu vou ficar na Y. A gente vai reservando conforme a gente vai indo. Então, claro que acontece, né? Sempre a gente... Quê? Reserva no próximo dia. Sempre reserva no próximo dia. Então assim, a gente acaba gastando mais dessa maneira, né? Então o que acontece? Eu tenho reservado pelo Booking.com. Eu acho fácil, né? Ali tem direitinho como funciona. Quem nunca usou, eu vou colocar o link aqui embaixo pra vocês mexerem no aplicativo. É super fácil, já faz muito tempo que eu uso. Então depois de um certo tempo que tu começa a reservar muitas coisas com o Booking.com, tu ganha tipo uma espécie de membership deles, que é o Genius. O Genius, ele acaba te dando muitos descontos nos quartos. Então, por exemplo, acontece de eu estar olhando uma cidade, né, X, que eu vou ir, aí tem um quarto que ele custa $150, e aí tá ali preço do Genius, você vai pagar só 110. Então, a gente acabou ficando em vários lugares com o Genius do Booking.com, porque era assim bem mais em conta, e eram quartos, né, bons, assim. A gente também tem uma teoria, que a gente não sabe se é verdade, mas a gente acredita também que o Genius acaba que... Pode ser, né? A gente não sabe disso, mas pode ser que os donos dos hotéis acabam dando os quartos mais piorzinhos, assim, porque é reservado pelo Booking.com, sabe? Mas, assim, a gente não teve uma experiência ruim do Booking.com. A gente teve já experiência ruim de hotéis que a gente estava passando, resolveu parar, acabou ficando uma noite lá em Newcastle e realmente o hotel era péssimo. Mas pelo Booking.com, normalmente tu consegue ver reviews das pessoas, as fotos, tu consegue ver o que tem, né? Se vai ter micro-ondas, se vai ter Wi-Fi, se não vai ter estacionamento, então não tem muito como errar. Então a acomodação, a gente tem gasto uma média
aí, é um quarto de casal, cama de casal. Normalmente a maioria, inclusive dos quartos, tem uma cama de casal e uma cama de solteiro. Por que que a gente tá gastando esse valor? Primeiro, a gente não tá colocando a opção de backpacker. Então, existe essa opção também de tu ir no Booking.com e tu selecionar que tu quer ficar em backpackers, em shared house. A gente não tá fazendo isso por causa do vírus, né, da situação do vírus. E porque a gente achou melhor, então, ficar sempre num hotel, só nós dois, pra gente ter o menos contato possível com as pessoas. Olha só, gente, olha só. Ó, só mostrar pra vocês aqui onde que a gente tá passando. Continua a estrada de chão. Vamos lá. Vamos pensar assim, o que já aconteceu, né? Aconteceu de a gente querer muito ir pra Port Lincoln, que é uma cidade aqui da Eyre Península, do sul da Austrália. E mesmo uma semana antes, a gente olhando, não tinha acomodação. Não tinha mais opções em Booking.com, não tinha opção em Google. Liguei para alguns hotéis, porque acontece muito também de ter cancelamento. Então eu sempre indico, mesmo que não tenha no Booking.com, você vai e dá uma ligada pro hotel, porque pode acontecer de ter um cancelamento. Então, nesse caso não tinha nada em Port Lincoln, mas tinha um hotel só, que ele custava $310 a noite. É muito mais caro, né? É muito mais do que a gente costuma gastar. Mas a gente pensou, é uma parada que a gente precisa fazer, porque a gente já vinha aí de uma estrada longa de 4, 5 horas. A gente precisava parar ali em Port Lincoln. Então a gente resolveu ficar nesse hotel. Até também pra descansar num hotel legal. Foi super legal, uma vista maravilhosa. Vou colocar aqui o vídeo pra vocês verem. Tinha banheira, super completo. É um motel, né? Não é nem hotel. Mas foi esse valor de 310, que talvez normalmente seja, vamos dizer, 210. E agora tá 310 por causa da época do ano novo, não sei. Esse quarto aqui a gente pagou $310. Por quê? Não é porque a gente é rico não, minha gente. É porque era o último e o único hotel da cidade. Então não tinha opção. Ó, aqui o Gustavinho, escritório do Gustavinho. Top. Cozinha, apetrechos, todas as nossas coisas, né? Nossas bugigangas. Diz que é muito bonito aqui quando a gente acorda, né, pro nascer do sol, que a gente vê o nascer do sol daqui, ó, que legal. Vamos ver. Agora também já aconteceu de a gente ficar por $70. Então a gente ligou lá foi no Google, botou a cidade X, ligou pro hotelzinho. O hotelzinho, cidade pequena, gente, o hotelzinho não tinha site, não tinha nada. Eu reservei, liguei pro senhor, era o Josh, e eu falei com o senhor velhinho, e ele falou, não, tá tudo certo com o seu nome, só pegou o meu nome. E eu assim, não, mas preciso te pagar, né, vou te passar o cartão aqui. Ele falou, não te preocupa, só chega aí e tal, que tá tudo reservado. Então a gente ficou, né, meio assim, chegamos lá, tudo ótimo, era um hotelzinho de, imagina assim, aquelas cidadezinhas do interior, sabe? 300 habitantes. 300 habitantes da cidade, literalmente, era um hotel, uma farmácia, e só isso. Ó, deixa eu mostrar aqui, olha que lindo. A gente tá chegando então no parque esse de conservação dos leões marinhos, mas olha a cor do mar, que maravilhosa. Ainda tem um pouquinho de estrada de chão. Mas vamos acabar o vídeo falando de alimentação, então. Quanto que a gente tá gastando de alimentação? Café da manhã, como é que a gente tá fazendo? Sempre que a gente chega numa cidade nova à noite, a gente vai no supermercado. Se não tiver supermercado, né, muitos não tem, vai no mercadinho. E a gente compra pão, salame, queijo, a gente faz uns sanduíches para o café da manhã do dia seguinte. Então a gente economiza um pouco mais, a gente gosta de fazer dessa forma. Até porque muitas das cidades que a gente está viajando, tem que falar isso também, o sul da Austrália ele é muito mais deserto, muito menos turístico, não tem milhões de opções de restaurantes, então tu tem que estar um pouco preparado, principalmente se tu vai pegar a viagem por 4, 5 horas aí, tu tem que ter os sanduíches na tua... Nossa, só um pouquinho, gente, preciso mostrar isso pra vocês. Meu Deus, olha. Olha que lindo, nossa, tá muito lindo. Totalmente deserto, gente. Só a gente aqui. Olha a cor dessa água. Top. Então, continuando. Café da manhã a gente acaba então indo no supermercado e fazendo os sanduíches pro próximo dia. Almoço a gente simplesmente come onde der. Então a gente vai fazer as tripas. A gente tem sempre um roteirinho, né? Um dia antes. Por exemplo, amanhã eu vou ir pra Ceduna. Eu vejo tudo que tem pra fazer em Ceduna. A gente vê o que vale a pena, o que não vale. Dá uma olhada no Google, vê os reviews, vê as fotos, vê se é legal. A gente faz um pré-roteiro.
E a gente come aonde estiver. Então a gente almoça e janta normalmente onde estiver. Muitos dos hotéis que a gente jantou, acabou que a gente pegava até comida congelada, às vezes no supermercado, e fazia no próprio quarto do hotel. Porque muitos dias a gente acabou chegando muito tarde nos hotéis. Tipo assim, 8 da noite, 7, 8 da noite. Tá tudo fechado já. Então também tem que cuidar com isso, né? Porque a gente acaba, pelo nosso estilo de trip, a gente tá tentando aproveitar o máximo do dia. E aproveitar e curtir tudo e deixar aí a comida onde for, onde der pra comer. Enfim, tá mais ou menos isso. Eu acho que é isso, né? Café da manhã, alimentação, gasolina, hospedagem. O que mais a gente teve de gasto? Acho que de gasto. É isso. Só isso. Ah, tá. De uma maneira geral, então, um somatório, a gente imagina, então, que seria em torno de $4.000 para cada um de nós, né? Um casal aí viajando, $8.000 fazendo uma trip de 30 dias, saindo de Gold Coast. É, vai dar mais, vai dar um pouquinho mais de 30 dias. Saindo de Gold Coast, indo até Perth e tendo essa liberdade, né? De poder ir reservando conforme vai indo, gastando conforme vai gastando com comida. E acomodação também reservando sempre em cima da hora. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de te inscrever aqui no canal. E deixa teu comentário também. Me fala o que tu achou, o que tu acha dessa trip, desses valores. Deixa aqui embaixo nos comentários também. Beijo!